Bem-vindo a mais uma reunião de pauta. Dessa vez a gente vai fazer não é exatamente um react, ou é um react, mas enfim, ontem à noite Brenda descobriu um documentário no Netflix ontem à noite. Aleatoriamente. Hoje é segunda-feira. Domingo, Brenda estava sem fazer nada em casa. Te indicou esse? Aham. Gente. É porque eu assisto umas coisas aleatórias de música. Exatamente. Não sei o quê, entendeu? E daí ele indicou. Saiu no Netflix um documentário chamado O Amor Sertanejo. Isso. O Amor Sertanejo. Parece nome de programa de rádio. Amor Sertanejo. E aí a gente vai assistir pra poder falar, justamente porque fala do nosso mercado. Enfim, eu e Brenda assistimos ontem. Se você ainda não assistiu, indico que você assista pra você entender o que estamos falando. E daremos algumas opiniões, pitacos, que estamos aqui para isso. Sobre o que a gente achou do documentário de modo geral. Primeira coisa que eu queria falar, quero começar por aqui, na verdade eu quero falar um overview. É um documentário bem básico, digamos assim. Pra não dizer... Eu até falar lá no início que as coisas faladas no documentário não são opiniões de quem tá produzindo o documentário, né? Mas isso é pra... Na verdade, isso é pra não a responsabilidade não decair sobre quem tá fazendo. É a mesma coisa de eu gravar você e você falar que que o governo tem que cair, ditadura agora. E aí eu falo, bom, já que eu estou gravando, a opinião dela não reflete a opinião de quem estava escrevendo. Era só isso que ele quer dizer. Mas é um documentário bem básico. Eu tive duas oportunidades na minha vida de fazer duas coisas que, pra mim, aquilo lá se torna ainda mais básico porque eu participei de duas situações que por acaso chamou Bem Sertanejo. Mas tanto o documentário da TV quanto o musical contam a história da música sertaneja. Então esse assunto tá bem batido pra mim, além de eu viver esse mercado com muita clareza, esse assunto tá bem batido pra mim. Então eu achei o documentário ainda mais básico por causa disso. Mas se a gente for olhar... Eu não. Exatamente. Eu aprendi. O Bem Sertanejo não está no Netflix, então, enfim, pra mim é um mais do mesmo, mas... Eles estão lá e é uma oportunidade de pessoas que não têm conhecimento e não conhecem o mercado sertanejo de escutarem a história, isso é muito legal. Ele faz bem uma linha do tempo sobre como era, né, o que aconteceu e as mudanças que aconteceram, e depois algumas coisas o final dele é um pouco mais sobre opiniões do mercado, dos caminhos, das misturas, enfim. Posso falar uma opinião antes da gente entrar nos tópicos? Pode. Eu achei, acho que justamente por eu não estar tão inserida assim no mercado sertanejo, eu achei confuso. Sério? Eu achei confuso isso é uma informação importante. Eu achei confuso justamente a questão da opinião, porque tinham opiniões muito contraditórias. Todas as pessoas que estão no documentário são pessoas que participam do mercado do sertanejo ativamente de alguma forma, né? Certo. E... por várias vezes a opinião de um era oposta à opinião do outro, e eu ficava, gente, que loucura, né? E eu achei até interessante isso, porque... eu acho que isso deve ter sido um desejo mesmo deles de colocar opiniões opostas justamente pra levantar eu achei interessante justamente porque nos faz pensar nos dois lados, né? Porque tem opinião de um lado e opinião de outro, então faz pensar nos dois lados. Mas ainda assim é confuso, tipo, porque é muita... pra quem não tá inserido ali, é muita informação pra entender, pra absorver, pra um documentário, ter uma opinião própria. E é um documentário curto, né? 1h17, se não me engano. Então ele é curtinho. Enfim. Uma coisa que eu quero dizer antes, que é uma coisa que eu tenho muito, muito orgulho, que bom, vocês sabem que eu trabalhei com o Michel durante muito tempo. E uma coisa que eu fico extremamente orgulhosa a respeito do documentário é que o Michel, e justamente por esses dois projetos que eu falei, ele acaba se tornando realmente um contador dessa história. O Michel é um cara super novo, não participou lá do sertanejo antigo, mas como ele estudou muito, vocês vão perceber dentro do documentário que o Michel é a única figura que permeia tanto o comecinho lá, onde tem primeiro Só de Tons de Chororó, e conta a base dessa história, e depois ele passa pelo meio dessa história, que é quando a música se internacionaliza, quando estoura Aí Se Eu Te Pego, e ele também é a pessoa que palpita sobre esse sertanejo mais novo. Então, muito orgulho.
dele como profissional, como esse artista tão completo que se torna uma referência para uma história tão gigantesca e tão forte. Então, muito orgulho, Michel. E eu acho que vale citar aqui, não sei se todo mundo sabe, mas o projeto Bem Sertanejo é um projeto que justamente conta a história do sertanejo no Brasil, né? Tanto no Fantástico como no musical, certo? Isso, o musical ele tem esses 2 atos, ele conta bem o comecinho, como era a música sertaneja, e depois esse desenrolar, né? Que a gente tem alguns pontos. Até acontece a mudança ali, a gente tem alguns pontos importantes que acontecem no musical. Que é essa base sobre a música sertaneja ser uma música que conta a história mesmo do sertão, do cara que é caipira, né? Caipira, exatamente. São as dores dele e são as dores muito próximas, muito reais. E aí vem uma mudança de uma música que era totalmente lado B, porque isso é muito louco. Isso é uma coisa muito louca da gente enxergar. Hoje a música sertaneja, ela é a música mais popular do nosso país. Sim. Ela é a música mais popular do nosso país. Mas ela já teve um momento, lá no começo dela, em que ela era uma música totalmente lado B. Ela só tocava nas AMs. Tanto que eles falam no documentário que ela só tocava nas rádios AM e em horários muito específicos, que era muito tarde de noite. Final da tarde ou madrugada. Então, realmente, era uma música que não tocava à luz do dia, né? Eles até citam lá. E aí existe uma mudança nesse período que é a inclusão, aliás, o nosso primeiro Bem Sertanejo do Fantástico foi com Chitãozinho de Chororó, contando justamente essa mudança que eles fizeram. Que eles não, tiveram algumas outras duplas também, pra eu também não falar aqui. Eu não me lembro injustamente, exatamente, eu não me lembro todos os nomes, mas Léo Canhoto e Robertinho, Milionário José Rico e Chitãozinho de Chororó tiveram essa mudança, que é a inclusão da banda, a inclusão de coisas mais tecnológicas, bateria, exatamente. Aproximar o público, né? E que na época foi muito criticado porque tirava a essência dessa música mais sertaneja, que eram instrumentos mais do sertão. E essa foi uma grande virada de chave pra música sertaneja. Então os Chitãozinho de Chororó estão ali contando essa história e aí a gente tem uma mudança muito grande, que é quando ela vira do povo, que é quando tem o Amigos. Porque quantos anos você tem mesmo, Brenda? 24. E quanto você lembra do Amigos? Cara, eu lembro que meus pais tinham um CD, mas eu não lembro. E você não lembra de passar na TV? Não lembro. Mateus, Jesus, em nome de Jesus. Eu só sei quem eles são porque meus pais tinham um CD do Amigos. Tem uma coisa que acontecia, eu tenho 34, tem uma coisa que acontecia eu morando em Maracaju, lá no interior do Mato Grosso do Sul. Tinham 2 momentos muito especiais na vida, na TV. Era Criança Esperança, todo mundo parava pra olhar. E Amigos, o especial do Amigos, porque eles se juntavam. O especial do Roberto Carlos já. Também, o Roberto Carlos até hoje, né? De você criança até hoje. Mas tinha esse momento que era o momento dos Amigos, que é quando a música realmente, essa música sertaneja se torna popular a ponto de ganhar um programa na TV, porque tinha uma coisa... Era um programa? Era um programa, era um especial. Igual tem o Roberto Carlos, igual tem o Criança Esperança, eles faziam lá. Era um fim de semana, um dia. Era um dia. Mas eram assim, as cenografias eram muito loucas, e aí cada vez mudava num lugar, então existia uma expectativa, exatamente como Criança Esperança. Só que de 6... Era um espetáculo. 6 pessoas, 3 duplas, né? Sim. Então era realmente muito forte. Nenhum outro artista tinha essa força de ter um especial no ano nesse mercado. Então foi uma grande virada de chave. E aí eles começam contando isso lá pelo Chitãozinho de Chororó. Deixa eu ver onde mais você clicou aí. O que mais a gente tem pra dizer? Aí surge, exatamente, universitário, que é uma outra mudança, exatamente, que é uma outra mudança de patamar com o sertanejo universitário. Nesse eu vou falar mais, porque Brenda não sabe nem participar dessa história. Não sei mesmo. Eu lembro de quando estourou Chora Me Liga, né, que é a primeira música que marca o sertanejo universitário. Eu lembro mais ou menos que logo depois surgiu Luan, surgiu Gustavo Lima, nem sei se foi logo depois ou não, mas na minha cabeça... Sérgio Machobiano. Isso, mas na minha cabeça eu tenho essa lembrança, assim, mas eu não, sei lá, não acompanhei, até porque não era uma música que eu ouvia. Sim, então, você não curtia a música sertaneja, né? Mas o sertanejo universitário, ele é outra mudança, é uma segunda mudança de patamar, quando vem músicas mais dançantes, quando vem a galera mesmo... O papo, trouxe, né? O papo renovado. E mais do que o papo, trouxe pro sertanejo um status de
uma festa onde dava gente bonita. Aham. Sabe? Uma festa onde dava um povo legal, um povo que consumia, tickets altos. Isso muda o padrão dos eventos do sertanejo, porque as pessoas começam, mesmo quem não gosta de sertanejo, e hoje é uma coisa que acontece muito, mesmo quem não gosta de sertanejo vai na festa sertaneja porque lá a festa é boa. A festa se torna boa. Mais do que a música, ela se torna um pano de fundo aquele evento. Ele se E torna foi aquilo grande. que os enfim, promoters de shows começaram a fazer shows exclusivamente sertanejos, não? Pelo Brasil inteiro, que as casas de sertanejo começaram a abrir, tipo... Começaram a abrir baladas, exatamente. Isso, exatamente. Baladas com esse olhar sertanejo. Que antes não tinha, né? Eu acredito que não. Eu não posso dizer com toda certeza, mas eu não me lembro de outras baladas sertanejas antes da UDS. Porque eu lembro, assim, mais ou menos a época... É que também eu sou do Sul, né? Lá Aham. o sertanejo não tinha a mesma força que tinha aqui no Sudeste. Começou a ter mais ou menos nessa época que começou, tipo, em Florianópolis, começou Sim. a abrir essas baladas sertanejas, e Florianópolis o sertanejo ficou muito forte também. Mas antes eu não lembro de ter As baladas, essas baladas cultura de sertanejo. como a Woods, Fields e tal, começaram a vir e eram baladas muito pequenas, que começaram a ter cantores, shows grandes de artistas grandes, porque esse foi um grande Pra diferencial. poucas pessoas. Para poucas pessoas, logo um ticket altíssimo. Então ticket de camarote, venda de bebida, sempre tudo muito caro, justamente para bancar um show de um artista renomado para 1.500 pessoas, Sim. né? Porque eram artistas que vinham de shows de fazer 20, 30 mil, 50 mil pessoas, portaria de balada, e aí você muda o patamar de um show, consegue continuar trazendo esses shows de artistas que fazem para 50 mil pessoas para uma casa de 1.500 pessoas, e o ticket, a beleza, as mulheres nas Eu ia baladas dizer, sertanejas logo, o nível de pessoas que entra lá, socioeconômico, é altíssimo, Completamente e aí diferente, o sertanejo entra pra uma outra ela ganha um nicho que não ganha. total. Ele era as baladas sertanejas eram antes disso vistas como assim, tipo, é a balada lá do rodeio, a pessoa tá toda bagunçada, a pessoa que tá lá ficou o dia inteiro curtindo, suada, e aí ela se torna uma balada. Aliás, quem nunca viu, vejam o vídeo do Michel da Se Eu Te Pego, foi gravado na UDS Curitiba. Rapaz, olha, o nível de mulheres bonitas naquela balada era assustador. Eu não estava lá, eu não gravei lá, mas é que pelo vídeo, e realmente, as UDS de Balneário Camboriú, as UDS de Florianópolis, de Curitiba, era assim, a maior quantidade de mulheres bonitas por metro quadrado, insanos, assim. Outra coisa que começa a surgir são os grandes festivais de música sertaneja, né? Então, exatamente. Vila Mix, Festeja, todos nessa mesma pegada, causando esse mesmo desejo. Porque não interessa se você gosta de sertanejo ou não, vá naquelas, porque aquelas são as melhores festas que tem. Sim, e Barretos começa a ter um outro olhar também, né? Barretos continua, as festas de peão começam a ganhar seus espaços mais exclusivos, né? Porque as festas deixaram de acontecer e Barretos continua reunindo durante 2 finais de semana mais de 1 milhão de pessoas. Mas começa a ter os lugares ali, o camarote de tal balada, as marcas começam a vir se interessar por esses lugares onde tem um público com um ticket mais alto, onde tem um público com esse olhar maior. Então gera realmente uma mudança. A música se torna, traz esse público que é um público universitário, que é um público de muita festa. Uma música mais dançante, com um papo mais atual e um ticket mais alto. Mesmo isso sendo contraditório, né? Porque geralmente o universitário não tem grana. Mas trouxe esse povo mais jovem, mais bonito, mais descolado pra música sertaneja. E voltando pra quando surgiu o sertanejo universitário, eu achei muito legal que, agora não lembro qual dos dois falou, mas João Bosco e Vinícius falaram que eles realmente tocavam para universitários, é por isso que o nome veio dali, né? Exato. Eu não sabia, eu achei que fosse só tipo pelo tipo do papo, enfim. Não. Isso foi uma curiosidade interessante que eu achei, porque eu achei que esse nome só tinha se espalhado assim porque, sei lá, era feito por pessoas jovens e tinha um papo para pessoas jovens, mas não. Eles realmente tocavam em festas da faculdade para a universidade. Sabe que na época disso, que isso aconteceu, e depois a gente só consegue enxergar, eu vivi essa mudança da música ali, eu tava ali presente no Mato Grosso do Sul muito forte. Aliás, dessa época que começam a surgir grandes nomes que saídos do Mato Grosso do Sul, né? Antigamente era sertanejo, era Goiás e acabou.
E a gente teve grandes nomes saindo do Mato Grosso do Sul, Muitos, e nomes né? não só de duplas, mas produtores musicais e pessoas do meio da música mesmo. Dudu, né? O próprio O Dudu Borges. Borges é de lá. E tem vários artistas, o Luan, o João Bosco e Vinícius, o Maricílio Rodolfo. O Luan é do Mato Grosso do Sul. Como assim? Ele é de uma cidade interior. Ele é de lá. E então começa a vir esse meio. E eu vivi isso, a gente só percebe que você tá vivendo um meio como esse depois, né? Mas lá em Campo Grande tinha. Primeiro que era tudo neja. Terça neja, quarta neja, quinta neja, sexta neja. Era isso. E a gente era uma coisa que eu não sei se era... Hoje em dia isso é comum também, aqui quando eu mudei pra São Paulo também eu saía muito de quarta e quinta-feira. Os shows no Villa Country eram quinta-feira, os shows grandes no Villa Country. Então essa coisa de meio de semana. Mas naquela época eu estudava, né? Eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu estudava, mas as melhores baladas aconteciam no meio de semana. E no Mato Grosso do Sul eram só nejas. E aí também tinha uma outra coisa que eram as violadas. Eles se reuniam, e justamente porque o universitário, ele tem essa coisa de não se importar muito com a festa que ele tá, né? Ele quer fazer festa, ele quer beber, ele quer ver gente bonita, ele quer se divertir, ele quer ir pra aquele meio, não interessa, você não precisa de muita estrutura pra festa de universitário. Então tinha muita violada e tinha muito, eles tocavam muito em repúblicas. Que é outra coisa, né? A república com um nome forte. Então a república dentro da cidade tal tinha um nome forte, logo ela fazia uma festa. Então todo mundo sabia que a festa na república tal era boa, bombava. Gente, entendeu? Era assim que acontecia. Isso pra mim foi muita novidade quando eles falaram que é porque eles tocavam para universitários. Eu falei, gente... E tinha uma coisa de se reunir, muitos artistas se reuniram e se tornaram duplas vindos da universidade nessa época. Inclusive então, João Bosco e Vinícius. Exatamente. Eu não me lembro, eles se conheceram em Coxim. Então quando eles começaram a tocar, eles estavam na universidade, mas eles se conheciam de antes. Mas se não me engano, Jorge e Matheus também se conheceram meio nessa época, assim, ó, tipo, eles eram universitários. Agora eu vou, mas enfim, todo mundo era desse meio. Maricílio Rodolfo foi assim também, se conheciam nessas coisas. Então eu sou universitário. Também Mato Grosso do Sul. Então tinha essa coisa meio das festas desses universitários reuniam isso. E sim, aí o nome vira, o Vinícius até fala, né, que era, são sertanejos que tocam para universitário, logo sertanejos universitários. Sim, e realmente eles carregavam. Rádios colocaram esse nome, né? E quando eles, eu lembro muito no começo das entrevistas, era assim, o João falava, não, eu estudo odontologia. E o Vinícius falava, eu estudo fisioterapia. Então isso era um ponto importante da vida deles, né? Era algo que aquilo pontuava realmente as entrevistas. Então você via que eram universitários. Aquilo era presente muito naquela claro, vida, né? Exatamente. Pra eles e acabou se tornando pros outros. Então acho que isso foi meio que o desenho e realmente o sertanejo universitário. O sertanejo universitário não é feito para universitários e nem por universitários, mas é uma linguagem, né? Exato. Eu acho que como uma linguagem. Hoje em dia eu já não chamo, eu acho que o sertanejo universitário ele teve a sua fase, eu acho que a gente ainda vive o resquício do estilo musical e do tipo do papo e tal desse sertanejo universitário, mas eu já não chamaria mais de sertanejo universitário. Ele virou, chamaria? Não sei, é boa pergunta. Mas pra mim o sertanejo se torna a música mais teórica. Exato. A mudança se deu ali. A mudança se deu ali você tocava muito a música de Chitãozinho e Chororó, de Zezé, que eram sertanejos mais antigos, mas numa outra pegada, uma pegada mais jovem. Mais exatamente, mais animada. Porque eram baladas onde o povo tava bebendo e queria dançar e tal. Então tinha essa coisa de você pegar e rearranjar as músicas pra essa pegada mais jovial. E eu acho que é isso que a gente vive hoje em dia, principalmente nos papos, nas conversas. Hoje em dia, eles até comentam no documentário a importância desse papo que é realmente atual, né? Sim, assim como o sertanejo... Que é o que conecta as pessoas. Exatamente. Né? Assim como o sertanejo lá no sertão, ele também contava sobre a história daquele cara que tava lá no sertão. Hoje em dia, o papo tá muito atual. Ele conta exatamente Ele conta exatamente sobre o que tá acontecendo agora. O WhatsApp, as gírias, a forma como você faz. Tem músicas que falam de story, por exemplo, hoje em dia, que é uma coisa muito atual do Instagram. Então, assim, o sertanejo tem essa capacidade de adaptação.
Eu acho que essa é a grande sacada da música sertaneja, ela se adapta de uma maneira interessante. Uma adaptação constante, né? Porque é a adaptação na linguagem, é a adaptação na formação da banda, que foi agregando instrumentos, é uma adaptação na mistura de estilos, porque hoje o sertanejo se mistura com outros estilos tipo pagode, com o Michel e o Thiaguinho, funk, eletrônica, axé, sei lá, tá tudo meio misturado ali. Essa capacidade do sertanejo de absorver outros ritmos é o que faz dele e vai fazer dele ainda a música mais popular do país. É isso que eu ia Porque dizer. ele não tem esse preconceito. Topo, né? Exatamente. Porque ele vai agregando tudo cabe no sertanejo, ele vai agregando tudo que for bom para manter ele no topo, ele vai agregando. Exato. E não tem barreira, né? Exatamente. Não tem, com isso não dá. Até no documentário eles até falam, tem duas pessoas eu acho que falam que o sertanejo não cabe junto com o funk. O Cuiabano Lima fala isso. Mas acho que tem mais uma pessoa que falou que não cabe o sertanejo com o funk, mas cara, tipo, aí vem os artistas e falam justamente o contrário, então eu acho que pro sertanejo mesmo não tem barreira, cara. E eu posso dizer, eu acho... Qualquer coisa cabe. Tem opiniões ali bem em relação a isso, tipo, eu acho que não cabe, mas a verdade é que é o povo que diz o que cabe ou o que não cabe, sabe? O que faz de uma música sucesso? O que é? Música é sucesso quando pessoas querem ouvir. Não interessa o quanto, ou pra esse sucesso, não interessa o quanto de qualidade, ou o quanto de funk ou sertanejo tem, ou quanto. Meio isso, sabe? Muito o povo ouve. Que faz sucesso, né? Exatamente. Porque é o que cai no gosto do povo mesmo. Exato. Então é muito complexo isso, tem pessoas que acreditam, o Bruno e o Marrone, e até o João Bosco e Vinícius que comentam no documentário, que eles acham que tem decaído muito a qualidade da música sertaneja, né? Então eles falam disso, o Maestro Pinóquio fala sobre ele gravar DVDs onde ele chegava e só quem tava tocando ao vivo era a bateria, o baixo e o cantor, o restante era tudo gravado. Claro que pra eles, que são pessoas lá, o Maestro Pinóquio é um produtor musical e tal, e pra ele é importante isso, mas a verdade é que pra mim tem lugar pra todo mundo, sabe? Vai ter lugar pra música que é mais bobinha e que tem um papo mais bobo e que é mais rasa, digamos assim, musicalmente. E quem gosta de música com mais qualidade, se o sertanejo não deixar de fazer, se os artistas não deixarem de produzir essas músicas que têm mais qualidade e tudo, ela vai continuar tendo público pra ouvir. Porque existem sim artistas que a gente ouve que não tem lá uma grande qualidade vocal, mas Bruno e Marrone nunca vai deixar de existir, Marcos Bellucci nunca vão deixar de cantar bem pra caralho. Meu Deus, e aí você continua ouvindo, sabe? É meio isso. Então assim, claro que quando você tá lá no meio, muito lá no meio, depende daquela história, depende de ser contada por você, como esses artistas que falaram lá fazem parte dessa história. Eles acabam se preocupando com isso, mas eu acredito mesmo que acaba batendo na deles, né? Exato. Acaba sendo uma dor deles. Porque exatamente, uma música mais rasa talvez gere menos custo, né, pra ser produzida. E aí uma coisa vai bater na outra. Mas a verdade é que eu acredito que é o público quem decide o que é bom, o que vai ser sucesso ou o que não vai. E não existe essa coisa tão eu decido se a música tem que ser rasa ou profunda para saber se ela é boa ou não. Sabe? Não tem muito isso. O Brasil é muito grande, né? É muito grande. Eles têm muitas possibilidades de conquistar o povo brasileiro com música e o que caiu no gosto do povo, cara, caiu. A gente sabe que história no Brasil inteiro e aí já ninguém conta. Sabe que é uma das músicas que acontece bastante nesse documentário, que tem essa virada que Se Eu Te Pego, justamente foi uma música que foi muito criticada aqui no Brasil. Sim, ela foi extremamente criticada por ser uma música simples, por ser uma música rasa, por assim dizer. Até no papo, né? Até principalmente no papo, mas era uma música dançante que caiu no gosto. E aí entra uma coisa assim, o Michel foi criticado por algumas pessoas por ser, porque essa música que é isso que estão levando pro Brasil, pra fora do país. Mas não é que estão levando. O Michel não levou pra fora do país, a música chegou fora do país e estourou. Então é muito triste ver, na época ver as pessoas falando mal e sem conseguir engrandecer que um artista brasileiro tinha levado uma música para fora do país e as pessoas cantavam em português
e foi aquele estouro, né? Então é uma linha muito tênue entre você encontrar essa coisa de mas a música é sem qualidade, rasa, logo ela não merece fazer sucesso. Quem diz? Quem é que diz que o que merece e o que não merece fazer sucesso, né? Então eu acho que é uma linha muito tênue e não eu sou bem em cima do muro, né, em relação a isso, assim. E na real que, tipo, lá fora ninguém entende o que tá sendo cantado ali. Aliás, a gente aqui, por muitas vezes, canta também, replica tá em inglês letras extremamente rasas e fúteis e pesadas, exatamente, algumas coisas bem pesadas. Replica achando que é lindo porque não entende o que fala. Porque é de fora, né? O que é gringo. Exatamente. E quando acontece ao contrário, porque foi isso. Os gringos também não sabiam que estavam cantando, só faziam a dancinha lá e tchau. Não sabiam que tava cantando. E na real, eu acho que o que mais pegou assim no estouro dessa música foi justamente a dancinha, né? Que era uma facilidade do falar com a dancinha. Exato. E com o ritmo, né? Eu acho que a melodia é muito simples também, enfim. Ela não tem explicação, mas Sweetback não tem explicação, ela é uma música é um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores. O momento, o artista, a produção, a música, o momento no mundo, as pessoas estavam esperando aquilo, sei lá. Sim. Ela é a nova Macarena, que é outra. A Macarena tinha uma dancinha, tinha um ritmo, tinha uma assim, exatamente. No mundo real. Exatamente. É verdade, todo mundo dança Macarena, cara. Mas enfim, eu acho que é isso, né? A Linda tem um comentário no meio ali, que é um senhor que tá... Eu acredito que ele tá em Barretos. Ele tá, pelo menos pela edição do vídeo e pelo parece contexto que ele lá, tá parece que ele tá em Barretos, Barretos. Né? E aí ele é um professor universitário e ele critica assim, pesado o sertanejo. Fala que é sertanojo, que só escuta música sertaneja quem não tem nenhum... capacidade intelectual. Isso, capacidade, eu ia falar cultura intelectual. Capacidade intelectual, que não tem cultura, que as pessoas, que os artistas, ele inclusive critica os artistas, que os artistas são manipulados de certa forma pelos seus empresários e acreditam que aquilo é muito bom e não sei o que. Falam, nossa, fala muita Eu acho muito triste esse tipo de opinião, não só de sertanejo, de qualquer outra coisa, porque a verdade é que esses meninos, todos essas duplas, esses artistas, estão fazendo história dentro de uma música. Não, e parece que eles são bonequinhos manipulados, né? Quando na real não, eles querem muito estar lá, eles lutam muito para estar lá. Quantos anos os artistas passam assim, investindo em carreira e sonhando e acreditando e querendo. E cara, se não quisesse muito, se não acreditasse muito, não ia estar onde está. Sim. Então, e tem uma questão, sabe aquela coisa que eu falo, assim, da pessoa que senta no sofá e aponta o dedo pro vizinho que tá fazendo alguma coisa? É exatamente isso. Porque eu não conheço aquele senhor, mas alguém que fala algo desse jeito é uma indústria milionária, bilionária, que mantém famílias, são grandes empresas, aliás, isso é uma das coisas que o documentário fala. Os sertanejos, as duplas sertanejas são grandes empresas que movimentam milhões e que realmente tem famílias ali sendo bancadas, é uma estrutura de uma empresa. E aí tão rasamente falando que as pessoas que escutam isso não têm capacidade intelectual, ou não tem profundidade intelectual. Olha, eu não imagino quantas pessoas esse cara mantém, quantas empresas ele tem, quantas famílias o trabalho dele faz e mantém. Eu acho problemático quando as pessoas resolvem emitir opiniões que são de gosto, porque isso é uma opinião de gosto. Porque se aquele mercado está alimentando e girando tanto dinheiro, alimentando tantas famílias e sendo bom de forma geral para tantas pessoas, foda-se se ele gosta, desculpa a palavra, foda-se se ele gosta, se ele não gosta da música sertaneja, o que ele acha, se é intelectual, se não é intelectual, entendeu? Cara, se tu não gosta, não assiste, não vai, não consome. Não, exatamente. Consome o que tu gosta e respeita quem tem outros gostos. É a mesma coisa com o mercado funk. Sim, exatamente. É a mesma coisa. As pessoas têm uma mania absurda de criticar. Cara, aquela é a vida daquelas pessoas que moram naquela favela, aquela vivência delas, é por isso que elas falam daquele jeito. Não, e vai se dar o trabalho de estourar o que você ama, então, né? Você gosta de música, sei lá, erudita, então vai fazer alguma coisa pra música erudita estourar. Essa é a verdade. É isso. Não, e outra, tem uma coisa. É porque me incomoda Esse isso. cara tava lá, na área de backstage, perto do camarim, de Barretos,
muito provavelmente querendo uma foto com alguém. Que muito provavelmente eram dos sertanejos que ele tava falando que era o sertanojo, porque... que ele chamou de sertanojo. Que ele chamou de sertanojo, exatamente. Então assim, muito provavelmente esse cara tava nessa área, nesse lugar, nessa festa, escutando a música que ele foi ali e resolveu mostrar que ele era o intelectual com opinião, cheio de opinião, e chamou de sertanojo. Eu sou formada em música, entendeu? Eu estudei, eu fiz pesquisa na academia e eu acho uma merda quando as pessoas ficam criticando música dessa forma, porque eu acho que tem espaço pra todo mundo, tem gosto pra todo mundo. Se o problema é que a música sertaneja tá estourada no país e o funk tá estourado no país, então é porque as pessoas que conhecem da música dita como música de qualidade não estão fazendo nada pra levar essa música pro povo em geral. Então, parem de problematizar as coisas, repensem suas atitudes e suas ações para difundir aquilo que vocês acham válido ser difundido. E é isso que eu tenho pra falar. O principal desse assunto é, se você não está feliz com o que está acontecendo no meio, faça algo para mudar o meio e pare de reclamar. Essa é a verdade. A sua reclamação não muda em nada o lugar que você quer mudar. Então, se você está disposto a fazer alguma coisa, se você está achando que o sertanejo é tão sertanojo assim, vá escrever músicas, vá produzir discos e vá postar no Spotify, investir seu dinheiro lá. Muda o sertanejo. Exatamente, muda o sertanejo. Faça esse trabalho pelo sertanejo se você acha que tá ruim. E se você acha que tá bom, apenas curta e consiga avaliar essas mudanças, porque isso é interessante pra gente que tá aqui. É importante que vocês vejam. E a minha indicação é que vocês vejam o documentário e analisem o que vocês acham que acontece lá dentro. E fiquem confusos também com opiniões contrárias que nem eu. Não só com o documentário em si, mas por alguém que está fazendo algo. Talvez esse seja o meu... Uma crítica a mim mesma, disse que o documentário é raso, mas devo então fazer um documentário mais profundo se eu quiser fazer alguma coisa diferente. Vamos. Mas é isso. Vamos. A outra animada já. Eu amei a ideia. Quem sabe a gente pode fazer um documentário só com um celular. De uma coisa mais conceitual. Viajou agora. Viajou. Enfim, é isso. Espero que vocês gostem e concordem ou não discordem. Me conta, aliás, se você assistiu. Se você assistiu, diz aqui pra gente o que você gostou ou não gostou. Se você concorda com o que a gente disse ou o que a gente não disse. Coloque a sua opinião. Coloca a sua opinião se o sertanejo está indo pra um caminho errado ou não. E o que você me conta, o que você tá fazendo de diferente pra mudar isso. E já agora você tem uma opinião. Vai fazer ninguém mais opinar. Opina mais assim, se você não tiver fazendo nada diferente. É isso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, dê o seu like e envie este vídeo para alguém que ainda não viu o documentário, que precisa ver. E é isso, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a fazer diferença, porque esses comentários aqui também são... Esse conteúdo aqui também é importante para que a gente faça o mercado dessa música e o nosso mercado crescer. Fechado? Yes. Até mais.